Olá pessoal, estou de volta. Vamos continuar a correção? No vídeo anterior eu falei a respeito de 5 questões que caíram na P1 da semana passada, no componente de jogos e brincadeiras, e agora eu vou falar das 5 outras questões. E vou comentar a respeito de cada uma delas, tá bom? Então vou compartilhar novamente a tela da prova para vocês acompanharem comigo. Só um momento. Só um momento que já aparece para vocês. Vamos ver se apareceu. Sim. Então nós temos aí. Cabe à creche e à pré-escola espaços institucionais diferentes do lar. Educar a criança de 0 a 5 anos e 11 meses com brinquedos de qualidade, substituindo-os quando quebram ou já não despertam mais interesse. A seleção de brinquedos envolve diversos aspectos. Então, pessoal, cabe à creche e à pré-escola espaços institucionais diferentes do lar educar a criança de 0 a 5 anos e 11 meses com brinquedos de qualidade, substituindo-os quando quebram ou já não despertam mais interesse. Para adquirir brinquedos, é fundamental selecionar aqueles com o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, que já foram testados em sua qualidade com critérios apropriados às crianças. A seleção de brinquedos envolve diversos aspectos, como ser durável, atraente, adequado e apropriado a diversos usos, garantir a segurança e ampliar oportunidades para o brincar, atender à diversidade racial, não induzir a preconceitos de gênero, classe social e etnia, não estimular a violência, incluir diversidade de materiais e tipos, brinquedos tecnológicos industrializados, artesanais e produzidos pelas próprias crianças, professores e pais. No caso, a alternativa correta é a C. Ser durável, atraente, adequado e apropriado a diversos usos, garantir a segurança e ampliar oportunidades para o brincar, atender a diversidade racial, não induzir a preconceitos de gênero, classe social e etnia, não estimular a violência, incluir diversidade de materiais e tipos de brinquedos tecnológicos, industrializados, artesanais e produzidos pelas crianças, professores e pais, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar a primeira alternativa, lá estava escrito assim: ser durável, atraente, adequado e apropriado a diversos usos. Garantir a segurança e ampliar oportunidades para o desenvolvimento de habilidades. Então, pessoal, olhem aí como já começa, né? Atender quais habilidades? Na verdade, a gente ainda na educação infantil está nos dois principais eixos, do brincar e do interagir, tá? Então fica bastante complicado quando a gente já fala em habilidades, tá bom? Então ali já estava dizendo um pouquinho que estava fora do que a gente queria, porque a gente não consegue pontuar especificamente algumas habilidades. Nós falamos de habilidades de convivência, entre outras, mas especificar habilidades como são especificadas nos anos iniciais já acaba saindo um pouco do contexto, tá, específico da educação infantil no que se refere a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. A segunda alternativa, por exemplo, nós tínhamos lá ser durável, específico. Como assim específico, né? Na verdade, todos os brinquedos são interessantes para as crianças, tá? E depois nós tínhamos assim, e importante para o desenvolvimento das hipóteses de escrita. Gente, a gente não faz isso na educação infantil. A educação infantil ela tem um outro contexto, que é o de conhecer o outro, conhecer a si e respeitar crenças, valores, costumes e entender que isso é natural e precisa ser respeitado dentro de uma sociedade, tá bom? Aí, claro, a terceira alternativa era a correta, depois nós tínhamos assim, a última, ser durável, específico, adequado, tal. Aí lá no meio estava assim,
não incluir diversidade de materiais e tipos. Como assim não incluir? Na verdade, a gente precisa incluir para que a criança entenda o mundo da tecnologia, o mundo dos industrializados, do trabalho artesanal, do que é feito por ela mesma, da importância de que se dá àquilo que é produzido pela própria criança, pelos outros, pelos pais, professores e assim sucessivamente, tá? Então, se vocês perceberem, em cada um dos distratores, ou seja, em cada uma das alternativas, tinha alguma coisa que enfraquecia, tá bom? E aí, a que era mais pertinente e correta era a letra C, a terceira alternativa. Então, vamos para a próxima questão. A criança, ao brincar, expressa o poder de explorar. Isso é um pensamento da Kishimoto. Então eu coloquei os 3 pontos porque ele continua, tá? Então, no caso, para a criança, o brincar é a atividade principal do dia a dia. É importante porque dá a ela o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por meio de diferentes linguagens, de usar o próprio corpo, os sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar. Ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens. No caso, a alternativa correta é a letra D. Eu falo D, pessoal, eu acabei não colocando, mas é a quarta, tá? Quando eu falo letra A é a primeira, letra B é a segunda, letra C é a terceira, letra D é a quarta. Então, o mundo dos objetos, da natureza, das pessoas e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio de diversas linguagens, tá? Então, aqui, tá vendo, ó, era a quarta. Na primeira, nós tínhamos o mundo dos objetos, da natureza, das pessoas e da história. Na verdade, não seria a história, né? A história faz parte da cultura. Então, a cultura, ela é amplo. A cultura é ampla, tá? A história, ela se torna mais específica. Depois, na segunda, nós tínhamos o mundo dos objetos, das pessoas, da cultura, dos jogos e das brincadeiras. Então, não especificamente dos jogos e das brincadeiras, é um todo. Eu não posso especificar jogos e brincadeiras, né? Na verdade, a gente precisa conhecer a cultura, assim como a história, o jogo e a brincadeira faz parte da cultura, faz parte da natureza, faz parte dos objetos, por isso que não dá para especificá-lo. Na terceira, o mundo da natureza, das pessoas e dos brinquedos, para aprimorá-lo e expressá-lo de uma única maneira. Também ficava muito limitado, tá? Nós tínhamos que pensar de uma forma ampla e específica. Este é o pensamento da Kishimoto, para a gente ter um desenvolvimento amplo da criança em vários aspectos, principalmente aspecto cultural, aspecto de conhecimento de coisas e objetos, natureza e pessoas, tá? Por isso que a quarta alternativa é a que acaba sendo a correta. Vamos para a próxima. A organização curricular da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular está estruturada em 5 campos de experiências. E eu falei em relação a cada um deles na aula. Vocês também têm isso em slides e gravado em vídeos, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe. Então, pessoal, considerando que, na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. No caso, a alternativa pertinente e correta é a segunda, ou a letra B. As situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Quando nós falamos em patrimônio cultural, como eu disse na pergunta anterior, nós nos referimos ao todo: crenças, valores, cultura, saberes, conhecimentos, tá? Por isso que nós falamos em um âmbito de cultura. A cultura ela acaba envolvendo muitos aspectos que fazem parte da vida cotidiana de todos nós. Então nós tínhamos aqui, tá? A segunda alternativa correta. Por exemplo, na primeira nós tínhamos as situações e as experiências concretas da vida cotidiana dos adultos e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do currículo escolar. Não, na educação infantil nós não falamos especificamente de currículo escolar. Nós falamos de vivências, nós falamos de cultura, valores e crenças, objetos, natureza, sociedade. Na terceira, nós temos as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do currículo escolar. Novamente, tá falando de currículo escolar, tá errado. Na última, as situações e as experiências concretas da vida, da vida cotidiana das crianças e seus saberes, desenvolvendo as hipóteses silábicas. Não, neste momento não é a hora de se falar em hipóteses silábicas, nós estamos em um outro patamar, nós estamos em uma esfera que, por enquanto, as hipóteses silábicas, o desenvolvimento delas é uma consequência daquilo que se trabalhou na educação infantil, tá bom? Então, por isso que a segunda alternativa é que acaba sendo a mais pertinente em relação àquilo que está sendo perguntado. Então, vamos para a próxima. Todo momento da educação infantil é importante para. Então, pessoal, essa tá simples, né? Ela é importante para a introdução dos jogos e das brincadeiras, tá? Até porque os jogos e as brincadeiras são os eixos estruturantes que nós temos, tá? Então, nós não podemos falar ainda de componentes curriculares específicos para desenvolver a escrita. Não, vocês não vão trabalhar com crianças de 1 ou 2 anos as hipóteses de escrita, trabalhar com componentes curriculares, geografia, história, inglês, não. Escolher jogos que os professores têm mais facilidade, olha aí um grande problema. Agora, falando um pouco de matemática, né? Às vezes a gente acaba trabalhando, o professor acaba trabalhando aquilo que sabe nos anos iniciais. Por isso que muitas vezes a geometria fica um pouco de fora, as grandezas e medidas ficam um pouco de fora, no caso, é, alguns assuntos específicos. Então a gente não pode trabalhar só aquilo que tem facilidade, a gente tem que trabalhar tudo aquilo que desenvolve na criança. Introdução de jogos matemáticos para desenvolver o raciocínio lógico, ele até faz parte, mas não especificamente e somente ele. Por isso que nós colocamos que na educação infantil é importante trabalhar a introdução de jogos e brincadeiras. Então vamos para a próxima questão e última, né, pessoal? Oportunizar e conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas locais e universais no cotidiano da instituição escolar. É característica de qual campo de experiência? Eu falei já bastante em relação a esses campos de experiências, né? Mas vamos lá. Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagem, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc., a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras coisas. Nós estamos nos referindo ao
Campo de experiência: traços, sons, cores e formas, tá bom? Este é o campo de experiência correto. No caso, seria a primeira alternativa, a correta, tá bom? Para vocês terem assinalado. Os outros, eles têm características específicas do corpo, gestos e movimentos, o eu, o outro e o nós, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Na verdade, pessoal, em uma das aulas eu disse que todos esses campos de experiências, eles estão relacionados, porque o principal eixo de todos, quais são os principais eixos? As brincadeiras e as interações. Todos eles falam disso, tá? Só que cada um tem uma característica específica no que se refere às interações e às brincadeiras, tá bom? No caso dessa pergunta, estávamos falando dos traços, sons, cores e formas, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao fim da correção comentada da nossa prova, tá bom? Eu espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham pego ali a tabelinha da conversão de acertos para nota, tenham pego também a nota da atividade que eu compartilhei com vocês no grupo, a tabelinha, né, de acertos, e façam a somatória, tá bom? Eu vou colocar no sistema a nota de vocês, ou se depois vocês quiserem, vocês consultem, tá bom? Como foi feito lá o arredondamento pelo sistema, o que o sistema fez. Então, peguem a nota, vocês já sabem como fazer e vejam qual vai ser a média de vocês. Para aqueles que, como eu disse no vídeo anterior, que não conseguiram uma nota tão boa, de repente não conseguiu fechar com 7. Então, o que vocês vão fazer? Já programem-se para N2 para saberem quanto que vocês precisam. Então, em relação a um trabalho que eu vou pedir ou a tudo que eu vou pedir, façam da melhor forma, de tal forma que vocês consigam contemplar uma nota suficiente para que na soma da N1 com a N2 dividido por 2 dê uma média final 7, tá bom? Então, pessoal, boa correção para vocês. Vocês sabem que eu estou à disposição aí pelos canais, tanto pelo Google Meet como pelo WhatsApp. Podem me procurar, podem tirar dúvidas, podem me dar o exemplo da situação de vocês para saber se vocês somaram certo, fizeram a média certa, que eu esclareço para vocês, tá bom? Então, pessoal, boa correção e até mais. Tchauzinho.